Boa noite para todos e para todas. E bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista e nós estamos no nosso grupo de bate-papo. E hoje nós temos uma convidada muito interessante. É sobre mediunidade. É a senhora Marcela. Desculpe, senhora Marcela. É a senhora Marcela. Senhora Marcela, eu gostaria que a senhora se apresentasse, por gentileza. Boa noite a todos. Meu nome é Marcela, eu tenho 44 anos, sou divorciada, tenho a Marina, 15 anos, uma garota genial, e tenho meus pets aqui, o Francisco e a Luna também, são meus filhos. Eu sou formada em Direito, mas não exerço, então eu sou analista comercial e também faço uns freelances aí nos sábados e domingos em eventos, né? Eu não paro. Ok. Nós temos também como nossas parceiras convidadas frequentes a senhora Márcia Cassiana, a senhora Cristiane Vargas e a senhora Maria do Carmo. Infelizmente, a imagem da senhora Maria do Carmo está com algum problema técnico, mas durante nosso bate-papo, é bem possível que ela consiga solucionar essa parte. Bom, eu gostaria que cada uma das senhoras se apresentasse em poucas palavras. Acho que a maioria das pessoas já conhece as senhoras. Mas vamos começar pela esquerda para a direita. Senhora Márcia, por gentileza, se apresente. Sou Márcia Cassiana Rosa, tenho 62 anos. Ok. Senhora Cristiane. Sou Cristiane Vargas, moro em Osasco, né? E sou contratada e abduzida. E já conversei a respeito do meu caso aqui no canal já. Ok. Senhora Maria do Carmo. Oi, gente, desculpa, eu não estou conseguindo configurar a imagem, né? Mas eu sou Maria do Carmo e já faz um tempinho que eu conheço o senhor João através da doutora Gilda, né? E quando eu posso, eu participo aqui das reuniões, eu gosto de sempre saber um pouquinho da experiência de cada pessoa sobre as suas vivências específicas, né? É um prazer estar aqui. Ok. Bom, senhora Marcela, a tela é da senhora, por favor. E caso alguém precise fazer alguma pergunta para a senhora Marcela, por favor, interrompe na hora, fazemos a pergunta, ela vai respondendo, ok? Por favor, senhora Marcela, fique à vontade. Tá bom, obrigada, Sr. João. Pessoal, hoje eu venho aqui para contar para vocês minha experiência na mediunidade. Como eu estava contando para eles aqui quando eu cheguei, eu fui criada em um ambiente evangélico, né? E quando nós éramos crianças, nós não tínhamos muita informação sobre o espiritismo, sobre plano espiritual. Mas eu sempre sabia, eu sempre senti que havia alguma coisa a mais, né? E a minha primeira experiência espiritual foi quando eu tinha 14 anos e eu estava na minha escola, sentada na minha carteira, tendo aula, e do nada eu fui parar no plano espiritual, num lugar muito bonito. Era como se fosse um estádio de futebol todo coberto branco. E onde haviam pessoas em macas que levitavam, essas macas não tinham pés, e pessoas deitadas e pessoas de branco passando, cuidando dessas pessoas, que eu lembro, com bandejas assim, com tudo de prata, sabe? Era um lugar muito bonito, tinha muita paz, e eu não queria vir embora desse lugar. Eu lembro que eu olhava para o meu corpo, eu não tinha corpo, mas eu via aquelas pessoas, né? E se aproximou de mim um rapaz, devia ter uns 18, 19 anos, muito bem aperfeiçoado, assim, bonito. E ele me explicou o que era ali, que era um lugar de cura, que as pessoas, quando chegavam no plano espiritual, passavam por ali. E começou a me mostrar esse lugar. E eu falava que eu queria ficar ali, eu não queria ir embora. Porque eu já tinha, nessa época, eu tinha uma infância muito difícil já, né? Algumas coisas que eu passava com meu pai, desarmonia em casa, e eu falava que eu queria ficar ali. E ele falava: não, você não pode ficar aqui agora, você tem muita coisa para concretizar ainda na sua casa, na sua família, tem muito o que fazer, então você tem que ir embora. E eu acordei, eu estava na frente da lousa,
falando algumas palavras, duas amigas minhas me balançando. E essa foi a minha primeira experiência espiritual que eu tive. Eu fiquei um bom tempo pensando nisso que eu passei. Mexeu muito comigo e abriu, o horizonte, né? De que existia algo a mais, de que quando morremos não acaba, né? Isso É. foi bem importante para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu queria fazer uma pergunta. A senhora faz resgates espirituais hoje? Seu João, eu acredito que eu no meus, quando eu durmo, eu vou para alguns lugares e posso até participar de algumas palestras, alguns cursos. Vejo pessoas que eu já perdi aqui, né, que já foram Sei. para a pátria. Mas quando eu volto, tem coisa que eu não lembro. Mas eu sei que Ah, eu volto muito cansada. eu tenho a impressão que a senhora Cristiane faz resgates. É isso, senhora Cristiane? A senhora faz resgate? Não, não, resgate não. Eu conheci uma pessoa que faz resgate, que ela Sim. sai do corpo e ela faz esse resgate, vai Dobramento, até né? o umbral, vai até o umbral. E ela descobriu isso de repente, saindo do corpo, na casa dela uma vez, e ela não sabia que ela saía do corpo, e ela viu várias pessoas na casa dela, e ela perguntou assim: eu morri? Será que eu morri? Ela viu o corpo dela deitado no sofá e ela tenta se aproximar, toma choque, né? Várias vezes. Aí ela falou: eu morri. Aí alguém pôs a mão no ombro dela e falou assim: não, você só está dormindo. Aí ela falou: eu estou dormindo, eu estou dormindo. Aí ela levitou assim, aí começou a entrar a perna, o pé, depois por último entrou a cabeça. Aí ela Olha, acordou. E aí, desde então, ela começou a sair do corpo. Aí ela falou para mim que ela faz resgate. Então, ela vai até um determinado ponto. A pessoa, quando pede para se arrepende, pede perdão, pede para sair dali. Aí, as pessoas que são encarnadas vão lá buscar até um pedaço, depois entrega na mão de um anjo, que eles não conseguem chegar lá no umbral, diz que não tem, a energia é muito densa, então eles vão até um pedaço. E como a gente está Entendi. encarnado e está ligado no fio de prata, vai, né? Mais fácil. Interessante. é, é perigoso, né? Tem que ter É, Ok. um treinamento, né? Uma disciplina muito exato. grande, né? Senhora Marcela, continue, por favor, o relato da senhora. Algum Então, fato interessante, né? Um picante. e eu sempre vi algumas coisas, sabe? Desde criança. E o ápice de dar um estalo na minha mediunidade foi quando eu tinha 18 anos, que eu passei por uma. Eu não tinha. Senhora, caiu o som da senhora. Senhora Marcela, está sem som. Embora o microfone está ligado, mas... Voltou? Voltou. Voltou. Ótimo. Então, e eu não tinha a espiritualidade que eu tenho hoje com 18 anos, né? E eu me sentia um fardo na minha casa, eram brigas constantes, achava que meu pai não gostava de mim, só dos meus irmãos. E meu pai é médico, na minha casa sempre teve muito remédio, e aí já Ah, sabe, né? Aí eu ah, aprontei, hoje eu sou mãe, eu sei o que minha mãe deve ter passado, me arrependo muito. E tomei alguns remédios, né? Como vocês sabem, e acordei num quarto de hospital, bem grogue, não morri por Deus mesmo. E quando eu tava deitada nesse quarto, eu vi uma senhora vindo, só que eu achei que eu tava muito grogue, porque essa senhora, ela era translúcida. ah, Tava descalça, veio na minha direção, meio que sentou assim na minha cama e começou a falar um monte pra mim. Onde já se viu eu ter feito aquilo, que eu era o alicerce da minha casa, que meu pai nunca ia mudar, que a minha vida tinha que ter continuidade, que eu jamais poderia ter feito aquilo, que eu era muito amada e que as coisas iriam mudar, mas que a minha família precisava de mim. E falou um monte. E eu tava meio grogue, não entendi muito bem. Daí ela pegou e foi embora de novo e ela passou pela minha mãe. Daí eu falei, é. nossa, eu tô muito louca, né? E a mulher atravessando a minha mãe. Hum, Falei, meu Deus. Aí tudo bem, fui pra casa,
Tava com os meus tios que foram me visitar, tudo. E aí eu falei, gente, quem que era aquela mulher vestida assim, 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 descalça? Aí meu pai e meu tio começaram a chorar. Era minha avó. E ela tinha falecido 5 anos antes de eu nascer. E na minha casa era meio que proibido falar da minha avó. Meu pai, por ter perdido ela muito cedo, não gostava desse assunto. Então meu Sim. pai jamais contou a roupa que minha avó foi enterrada, que minha avó foi enterrada descalça, que minha avó foi enterrada com uma camisa lilás, uma calça mostarda. Nunca ia saber isso. Tá. E aí esse foi o meu primeiro contato mesmo com a espiritualidade, de ver, de vivenciar, né? Depois de algum tempo eu comecei a ver minha avó, só que a minha avó não falava comigo, ela ficava quietinha num canto, olhando pra mim. Uma vez ela até sorriu, olhou pra minha barriga, eu achei que eu tava grávida. Mas aquilo começou a me gerar medo, porque eu não tinha a espiritualidade que eu tenho hoje, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, então eu pedi pra ela parar de aparecer pra mim. E aí ela sorriu e foi embora, nunca mais eu vi minha avó. Tá. Só que ela me assustava muito, porque ela ficava ao meu lado, às vezes eu virava, tava ela lá, sabe, paradinha, olhando pra mim, sempre com uma cara assim de paz, né? Não, nunca senti nada ruim. Mas eu era muito criança ainda com 18 anos. 18 anos de antigamente não são os 18 de hoje, né? Exato. E Eu eu tenho, tinha eu tenho muito só uma medo. curiosidade, eu tenho uma curiosidade com relação à minha mãe, né? Minha mãe é falecida, meu pai também, e a minha filha tem a mediunidade avançada. Ela Uhum, vê, conversa com eles normalmente. E uma vez a minha mãe veio aqui, no quarto onde ela estava morando, ela morava aqui comigo, né? Falou, pai, vem cá, tua mãe quer falar com você. Aí, como, né? Aí foi até o quarto dela e falou, mãe está aqui, conversa com ela. Eu não tenho mediunidade de visão e nem de auscultação, eu só tenho mediunidade mental, né? sim. Aí eu falei para ela, mãe, bem-vinda, tal, foi embora. A minha filha falou, já acabou a conversa. Então, há essa característica. E meu pai também, de vez em quando, vem aqui. E a minha filha o vê e conversa com ele também. Mas desculpa a interrupção. Eu só perguntei por causa Imagina. da minha mãe. Pode continuar, por favor. Ah, se alguém tiver Inclusive, alguma seu dúvida. João, essa Senhora? casa que eu moro Ah, tem acho que uns 70 anos, né? Porque foi do meu avô quando casou com a minha avó. Então é uma tá. casa muito simples, de 2 cômodos, cozinha, sala, quarto e banheiro, né? Que eu vivo aqui com eles, com a Marina e com os cachorros. E a minha mãe nasceu e cresceu aqui. E Tá, quando a minha mãe tinha 4 anos, ela estava deitada aqui no quarto com a minha avó, naquele cochilo da tarde, sabe? Que a criança dá com a mãe. E ela sentiu sede, e ela levantou para pegar um copinho de água. Quando ela levantou e veio até aqui, ela viu um ET dentro da cozinha. tá. E na época, minha mãe tem 63 anos, minha mãe não tinha nem televisão, porque a minha avó era super fervorosa, crente, não tinha televisão, não se conversavam sobre isso, né? Não tinha televisão para ver imagem, ficar na cabeça de uma criança de 4 anos. E a minha mãe disse que ele olhou assim para ela e correu para debaixo da mesa, sabe? E ela correu para debaixo da coberta da minha avó. E Interessante. ela descreve perfeitamente. Era um grey, né? Daquele acinzentado com o olhão assim. Ela fala que ele tinha cor de gesso, né? Acho que o Grace se assustou por ter sido visto, porque Pode ninguém o ser. via, e de repente alguém o viu, aí ele É. correu. E minha mãe sempre contou essa história pra mim. E eu acredito, porque ela tinha 4 anos. Ela não tinha contato com televisão, celular, como as crianças têm hoje, né? Então, o pessoal daqui de casa também tem histórias também, viu? A sua mãe tem mediunidade? Olha, eu acho que minha mãe tem. Às vezes ela vê algumas coisas. Então acho que é de É, família, né? eu acredito que seja de família. O meu bisavô, que era pai desse meu avô, que Ah, era um italiano que veio eles vieram da Itália fugido do Mussolini, né? hum, Vieram de Abruzzo. E o meu bisavô, que era o pai do meu avô, ele era como se fosse um pai de santo naquela época. tá. Ele ia nas casas, tirava o espírito das pessoas, vinha pra galinha, matava, fazia oração, benzimento, pelo que me contam, né? E esse meu avô, o Paulo, por mais que ele ia na congregação, a muito custo por conta da minha avó, ele tinha a mediunidade, ele sentia É, as coisas. Então é eu um, acredito que é.
hereditário. O meu pai participava da mesa branca. E quando eu tinha lá pelos 7, 8 anos, ele me levava lá para me dar os passes, né? Eu olhava Uhum. aquele pessoal, o pessoal fazendo aqueles gestos tradicionais, eu ria, porque eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu Sim. achava aquilo engraçado, né? E meu pai era forte na mediunidade também. Ele benzia pessoas, benzia cobreiro. Tenho várias Uhum. lembranças nesse sentido. Então, também acho que na minha família, acho que a coisa vem de ascendência. Mas, por favor, continue. Então, essa minha avó que eu avistei no hospital, quando eles moravam em Assis, há 80 anos atrás, tinha a época da quaresma também, né? Hum, E ela foi num bailinho na época com os irmãos e quis voltar mais cedo a cavalo. Ela teve um avistamento de um lobisomem também. O lobisomem tentou derrubá-la do cavalo por várias vezes. interessante. E quando ela chegou em casa, ela desmaiou no colo do meu avô, do meu bisavô, né? Porque Ah, o bicho Meu tentou bater. Deus. O cavalo chegou até machucado em casa. puxa E vida, meu hein? pai conta isso pra gente porque ela fala que foi um cachorro muito grande, né? Quase do tamanho de um cavalo. E ele batia assim no cavalo para derrubar ela, sabe? Entendi. Meu Deus. Interessante, é a Então, tem primeira muitas vez que eu ouço histórias. uma história dessas, viu? Gostei. É a primeira Diz que vez. era época de quaresma, o negócio lá era feio, viu? Hum, Em que hum. cidade foi isso? Assis, eles são Em de Assis, Assis? meus pais, os meus avós, Tá, interessante. por parte de pai, né? Nasceram em Assis lá. Meu Senhora pai nasceu Márcia, em Assis. gostaria de fazer alguma pergunta? Senhora Cristiane, senhora Maria do Carmo? Eu estudei na Unesp, em Assis, há uns 15, 20 anos atrás, e eu achava o local muito, eu achava o local muito, um local muito estranho. E quando eu fiz a minha hipnose com a doutora Gilda, eu me vi um lobisomem. Eu Olha, fiquei, e eu não era assim, até eu falava assim brincando para a doutora Gilda, nossa, eu sou um lobisomem. Eu olhei para os meus pés, que ela pediu para olhar para os pés primeiro, e de repente eu vi, só que eu estava, depois que eu fiz uma pesquisa, eu estava. O local onde eu estava era numa região, na costa, na área costeira da região Nordeste. Só que depois eu não pesquisei mais nada, mas eu lembro das cenas, do que eu vi, foi muito interessante. E eu acho interessante também você ter episódios assim, até a doutora ajuda a colocar muito bem isso, e foi uma das coisas que eu fui entendendo. Muitas vezes a gente acredita que a experiência seja ou só com espíritos humanos ou com ETs, mas no caso, a sua família, você tem experiência com as duas questões, né? sim, tem com as duas questões. Da minha mãe, né, que viu esse Grey aqui dentro dessa casa. Tanto que quando eu mudei pra cá, eu falei, meu Deus, como eu queria ver. Ainda Porque eu tem não tenho tempo. medo. Eu Ainda não tem tenho medo tempo. algum. Que bom que você É, não tem medo. eu não tenho medo algum. Eu falo de medo agora, mas eu sempre fui uma criança muito medrosa. Quando eu era bem pequena, eu juntava a cama com a da minha irmã, porque eu tinha muito medo. Tinha muito medo mesmo. E meu Ai, pai sou colocava medrosa. muito medo na gente, né? Então eu tinha muito medo. Hoje em dia eu não tenho mais medo, não. Ai, Eu que tinha muito bom. medo também, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de tudo. Ai, eu ainda Então, sou medrosa. Quando minha avó faleceu, me levaram para a casa do meu tio, né? Eu tive que dormir com eles no quarto, eu não conseguia dormir sozinho. eu era assim também. Morria alguém, eu me lascava, porque eu tinha que dormir no quarto da minha mãe no chão um mês. Aí eu Eu, me lascava. eu não gostava de ir em cemitério para enterros, essas coisas, não gostava, né? Na última vez que eu fui no enterro, né? Era de uma pessoa conhecida da minha esposa, muito amiga nossa, né? Aí fui lá no enterro. Comecei com ela espiritualmente e tal. Quando eu estava saindo do cemitério com a minha esposa, veio uma voz na minha cabeça: ah, logo, logo você está aqui. Ai, que horror, credo. Aí uma outra voz falou: não fala isso, não se pode dizer dessa forma. Aí eu respondi: não, não se preocupa, não. Eu logo, logo estou aqui, mas eu não exatamente nesse aqui, porque é muito longe de casa. Eu devo estar lá no cemitério mais perto de casa. Então foi uma brincadeira de um espírito e um outro intercedeu. Mas Nossa. continua.
gente. Meu Deus do céu, hein? Coisa. Eu acredito que se eu fosse um espírito também, eu ia pregar peça em algumas pessoas. Eu acho que eu ia, eu ia fazer. Exatamente. Brincar de vez em quando faz bem. E eu achei aquela brincadeira interessante, muito legal. Não achei nada ruim. Eu dei risada, conversei com eles, né? Aí falei, tudo bem, logo, logo eu tô, mas não aqui, em outro mais perto de casa. É. Verdade. É. Pode? Então, que mais que eu tive de experiência? Eu parei quando eu vi minha avó, né? É, Uhum. E quando eu fiz 34 anos, eu morava em uma outra casa. E esse meu avô que eu falei pra vocês, o Paulo, eu perdi ele, né? E ele era um avô assim maravilhoso. Eu sempre fui uma neta muito ligada nos meus avós. Eu morava mais na casa dos meus avós do que na minha casa. Eu gostava muito de ficar na casa dos meus avós. E o falecimento desse meu avô foi muito difícil para mim. tá, Então, toda vez que eu ia fazer aniversário, eu ajoelho ainda na ponta da minha cama e peço por merecimento para ver as pessoas que já foram embora, porque tá, eu sinto muita falta dele ainda. E, inclusive, eles têm um filho que também já faleceu, e ele e meu tio são pessoas que eu sinto muita saudade ainda, sabe? tá. E aí, nesse meu aniversário de 35 anos, acho que foi, a Marina tinha uns 5 anos, eu fiz dessa forma e pedi para Deus para que eu pudesse ver meu avô, conversar com ele um pouco, porque eu tinha muita saudade. E das pessoas que já partiram também, né? E se fosse do merecimento de Tá. Deus, que eu gostaria de falar com eles. E aí, eu dormi, acordei, ok, não foi do meu merecimento, tudo bem. Mas daí, sabe quando você dá aquela virada, fala, vou dormir mais um pouquinho? Sei. Aí eu abracei a minha filha e continuei dormindo. Nisso que eu continuei dormindo, eu acordei na casa da minha avó, que é maior aqui do lado, que ele fez uma extensão quando ele era vivo ainda, e ele tinha uma casa de tinta embaixo, e ele era funileiro, né? E eu acordei nessa casa da minha avó, num quarto, e desse quarto eu via outro quarto, não era a mesma estrutura, mais ou menos, da casa da minha avó. Hum, E tinham 5 filhotes, de vira-lata pulando na casa da na cama, assim, da frente do meu quarto. E aí, alguma coisa assim falava pra mim assim: a gente teve uma cachorrinha, uma pug, e ela perdeu 5 filhotinhos, sabe? deixa Eles eu ver. nasceram antes do tempo. E ela chamava Lauren. E a pessoa que estava do meu lado, eu não via. Ela falava assim: olha lá os filhotinhos da Lauren. Eles vão renascer daquela forma, vira-latas. Tá. E eu não estava entendendo nada. E ela falava: vamos, vamos, vamos andando. E eu continuei andando assim num corredor, saí na sala da minha avó, Hum, tinha um monte de gente que já tinha falecido da minha família, tudo sentado, de pé, me cumprimentando pelos meus parabéns. E tinham 3, 4 pessoas que me chamaram muita atenção. Essas pessoas estavam bem assustadas de me ver. Eu tenho certeza que em algum momento de alguma vida eu fiz mal para aquelas pessoas. E tá. ela tinha uma pessoa que ela tinha até um corte assim na boca. Com certeza fui eu que fiz, porque eu Nossa, que sinto isso. interessante. Que Puxa. interessante. Vamos dar E uma a paradinha, vamos dar uma paradinha agora, senhora. Depois a senhora vai continuar essa, exatamente do ponto que a senhora parou. Tá bom. Eu vou contar um sonho que eu tive há 3 dias atrás, no máximo 4 dias atrás. Quando a senhora me falou da cicatriz, eu achei que negócio, uma coisa está errada. Eu sonhei, tinha uma senhora, era uma jovem ainda, não era, tinha uma cicatriz que vinha daqui e até em cima. Uma cicatriz bastante pronunciada, né? E eu perguntei o nome dela, ela falou, eu não tenho nome. Aí, como não tem nome? Então eu vou dar um nome para a senhora. Eu vou chamar a senhora de Maria. Falei, mas tem que dar mais algum nome? Numa só Maria é pouco, né? Complementar, falei Maria das Dores. Eu pensei comigo, não disse para ela Maria das Dores, né? Falei, não, não pode ser Maria das Dores, porque ela tem uma cicatriz muito grande no rosto e não vai ficar bom. Então eu vou procurar um nome que Uhum. seja mais adequado. Aí eu pensei num nome da Nossa Senhora que foi vista em Portugal, Nossa Senhora de Fátima. Então eu falei, vou chamar a senhora de Maria de Fátima. Eu vou batizar a senhora, eu pensei, eu vou batizá-la com o nome Maria de Fátima, porque uma pessoa em condições especiais, mesmo não sendo padre, pode batizar uma outra pessoa. Nesse momento eu acordei.
Quando a senhora falou agora da cicatriz no rosto, eu falei, Cacilda, alguma É coisa está interessante. estranha. A senhora pode continuar agora. Agora, eu interrompi a senhora porque eu achei o meu sonho bateu com o que a senhora está contando agora. Mas Caramba, continue, né? por favor. Não, pode me interromper a hora que vocês quiserem, não tem Tá, problema. pode continuar. E eu senti que eu fiz mal para essas pessoas, porque elas também estavam muito assustadas de me ver. E eu senti que ali era um momento de resgate que eu tinha com aquelas pessoas. Foi o que eu pedi, sabe? Para ver Tá, pessoas. E eu acredito que foi usado também para que me perdoassem. Então a voz falava assim para ela: dá parabéns para ela, agora ela é diferente. Toca na mão dela, dá parabéns para ela. E eram 3 ou 4 pessoas muito assustadas. E eu sei que eu tá, fiz mal para aquelas pessoas. Daí a voz começou a me chamar de novo para ir para aquele corredor. E passando pelo corredor, tem a cozinha da minha avó. E o meu avô tava parado na frente do fogão. E eu passei, tá. porque eu fiquei com medo. Aí a voz falou assim: ué, mas você não pediu para ver as pessoas que você ama? Você tá com medo de quê? Aí eu voltei. Quando eu voltei e entrei na cozinha, o meu avô tava debaixo de um relógio que tinha na cozinha da minha avó, num outro canto. Todo arrumadinho, coisa mais linda do mundo, de com linho azul assim, com cinza, e segurando um copinho, coisa mais linda de café. E quando eu vi meu avô, aí eu desabei. Eu senti o quente da pele do meu avô. Tá, Nossa, entendi. que Eu forte. senti a pele do meu avô. E eu abracei esse homem. Eu pedi perdão se eu fiz alguma coisa pra ele, se eu não fui uma boa neta. E eu Interessante. abracei demais meu avô. Interessante, muito Desculpa. bonito isso. Enquanto a É bem senhora se interessante. recupera um pouquinho, eu vou contar uma outra coisa também. Já só Pode pediu contar. perdão para o seu avô. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu peguei uma vassoura e saí correndo atrás da minha avó, batendo nela. Mas olha só, Nossa a Senhora. minha avó era cega desde os 3 anos de idade. Mas não Tadinho. sei por que cargas d'água, eu peguei uma vassoura e saí correndo atrás dela, batendo nela. Mas eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. Eu me pergunto por que que eu corri atrás da minha avó para bater nela. Peço desculpas, viu, Paulo? Desculpa, viu? Agora, Imagina. a senhora já está mais recomposta, por favor, continue. Isso é muito bom, banana, é muito bonita essa emoção. Então, eu abracei meu avô, falei, vô, se eu fiz alguma coisa pro senhor em vida que o senhor não gostou, não fiz mais pelo senhor, me desculpa, porque ele morreu bem doente, sabe? Tá, E aí ele me abraçou e foi caminhando comigo pra cozinha até a porta e falou, não, você foi uma ótima neta, não sei o quê, tá tudo bem comigo, tal. Só que você tem que prestar atenção que eu vou te contar uma coisa e você não pode esquecer. É sua mãe, vocês vão passar por fases muito difíceis e você tem que ficar do lado da sua mãe. Você não pode deixar sua mãe de lado, porque ela vai precisar muito de você, ela vai chorar muito ainda. Vocês vão passar por muita coisa. Aí eu Não. falei, tá bom, vô, eu prometo. E nisso, a pessoa foi me empurrando, eu dei um abraço gostoso no meu vô, não queria deixar meu vô nem a pau ali. E a pessoa foi me puxando. Oi, ma. Alô? Falou alguma oi. coisa? Acho que. Não. Ah, tá. E aí, essa pessoa foi me puxando. E ela falava, vamos, vamos. Quando eu cheguei no quarto da minha avó, antes da Marina, eu perdi um bebê, o Otávio. Ah, Com 3 meses de gravidez, eu perdi e era um menino. O nome dele era Otávio. E quando eu entrei, né, no quarto da minha avó, saiu um menininho de cuequinha do banheiro. Ele tinha uns 4 ou 5 aninhos. E ele gritava: Mãe, mãe, eu quero suco de abacaxi com sopa. E aí eu falei pra ele: Mas meu filho, onde eu vou arrumar isso pra você agora? Aí ele subiu assim na cama da minha avó e falou: Ah, não tem problema, é seu aniversário, vem me dar um abraço. Quando eu abracei meu filho, eu acordei. Nossa, que lindo. a adrenalina subiu, né? Mas, gente, eu tenho Nossa. certeza que eu estava naquele lugar com aquelas pessoas, com o meu filho. Eu nunca vou esquecer. Uhum. Eu senti o quentinho da pele deles, o cheiro deles. E o meu filho nunca tinha visto. Quando o Ah, meu filho faleceu, eu fui em uma casa muito simples ali em Osasco. É,
buscar a explicação, né? Eu já tinha a Marina tinha uns 2 anos e meio, só que quando a gente que é mãe, quando um filho morre e o outro nasce, não substitui, é uma coisa muito diferente. É, Sim. você sente saudade do filho que você não conhece, é muito estranho isso, sabe? Eu sinto saudade do meu filho até hoje. E a Marina nunca substituiu eles, porque um filho é diferente do outro. E por mais que eu não tenha conhecido meu filho, eu sinto falta dele e sinto saudade. Tá. E eu fui num lugar em Osasco e a mulher não conseguia ler a psicografia, porque ela ficou tão emocionada, ela deu para outra pessoa ler. E ele, na psicografia que eu tenho até aqui, fala que ele precisou vir aquele período para ficar, para se construir de alguma forma, alguma coisa, e que ele me escolheu como mãe. E que eu tinha um tesouro chamado Marina, que eu precisava cuidar. E aonde eu fui, ninguém sabia que eu tinha uma filha chamada Marina. E a moça descreveu para mim uma criança exatamente igual que eu vi. Um Ah, menininho de cabelo tigelinha, moreninho. E ela falou que ele ficou do meu lado o tempo todo, sabe? Então, esse sonho que eu tive foi um merecimento, foi um desdobramento, não é possível, Foi. é sabe? desdobramento. Foi um Foi um desdobramento, desdobramento, foi. foi. E realmente nós passamos por muita coisa. É, o filho dele, desse meu avô com a minha avó, se suicidou. É, minha mãe perdeu casa, tivemos doença, minha mãe quebrou os braços, minha avó teve Alzheimer. Foi uma época de um período muito longo, de muitas dificuldades. Tá. E o meu avô me precaveu de tudo isso, sabe? Ele falou: você vai ter que ajudar sua mãe vai passar por isso, isso, isso. Então, realmente, eu falei com meu avô. E foi um merecimento muito bom. E até hoje, quando é meu aniversário, meia-noite, eu já tô pedindo para sonhar, para ver, mas ainda não foi possível. Então, não foi merecimento ainda. Certo. Parabéns, viu, senhora? Muito bonito isso. É muito Foi, bonito. foi mesmo. São poucas pessoas que conseguem ter esse Uhum. privilégio de conversar É, assim mas eu com. também não vejo só coisas boas, não. Já vi coisas ruins. Esse meu tio que tirou a vida, uma vez ele pediu para eu fazer café para ele, eu fui para a cozinha. Quando eu voltei, ele estava sentado no sofá e tinha um homem com as mãos passadas por ele, assim, ó, sorrindo para mim. E era tipo um mendigo, um homem bem sujo, sabe? E ele tinha uma risada sarcástica, como dizendo: esse aqui é meu, sabe? Ah, Eu vi uma coisa muito feia e depois de um tempo meu tio realmente foi embora. E eu tenho entendi, certeza que aquela entidade estava com ele ali. entendi. Eu também faço psicografias, né? E uma vez eu estava no centro espírita. Depois terminava as sessões, a gente chegava numa mesa e fazíamos uma psicografia, né? Funcionava da seguinte maneira: tinha uma fila de espíritos que queriam fazer as psicografias e tinha as Uhum. pessoas, e eu era uma das pessoas que fazia, né? Aí passaram para mim uma entidade para fazer a psicografia, né? Aí falei para ele: olha, toma conta da minha mão e escreve o que você quiser, né? Aí minha mão virava assim, eu não conseguia escrever. Falei: pera um pouquinho, alguma coisa está errada? Você não está conseguindo escrever? Me dita que eu vou escrevendo para você. Aí ele fez um poema, e no poema ele escreveu o suicídio dele, em forma de poema. E no final dele disse, lá, eu dei um salto para o infinito. Então, era uma pessoa que também devia passar por esse problema e quis dizer isso, mas de uma forma poética, né? Então, ele escreveu todo um poema e no final ele disse: eu dei um salto para o infinito. Por favor, continue. E um detalhe que eu não contei para vocês, esses 5 filhotes que eu vi no sonho, né, nesse desdobramento, Sim. e eram bem vira-latas, Ah, a Luna aqui ficou prenha depois de 2 meses. E vieram 5 vira-latas que eu vi nesse desdobramento. Como Cassino, assim? que Nossa, bonito. até os cachorrinhos, até os animais, né? Tem uma Até missão os mesmo, né? cachorrinhos que eram da Loren, que faleceram, voltaram pra gente aqui. Nossa, que Beleza. lindos. Maravilhoso. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu namorei um moço, que meu pai tinha uma casa lá em Peruíbe. E a gente ia muito para Peruíbe. E foi o meu primeiro namoradinho, foi lá.
E depois de um tempo acabou, que namoro de praia não sobe serra, né? E eu era muito nova também, eu tinha 17 anos, eu era uma criança. E não deu certo, mas nós ficamos muito amigos. E minha tia daqui também ficou muito amiga da mãe dele. Elas tinham basicamente a mesma idade, Dona Pura. E o Roberto sumiu uma época, parei de falar com ele. E aí, um dia eu tava dormindo no quarto ainda que era meu e da minha irmã, na casa dos meus pais. E eu levantei assim, eu vi ele parado no batente da minha porta, assim, com um olhar parado, bem triste, olhando pra mim. E eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha visto um negócio daquele. E aí eu saí correndo, abri a porta do meu quarto, saí correndo chamando minha mãe e falei: Mãe, ele morreu. Acabei de ver ele no meu quarto. Daí minha mãe falou: Calma, tenha calma. Eu fiquei desesperada. Aí ligamos pra lá, liguei pra ela, sem falar nada que eu vi, né? Pra não preocupar ela. Daí ela falou pra mim: Olha, ele tava andando de bicicleta, foi subir na guia e bateu a parte íntima e ficou com uma dor muito forte e foi pro hospital e descobriu um câncer. Puxa vida. E aí, a sorte que ele bateu, né? Porque senão não ia Uhum. descobrir, porque é um lugar Nossa. silencioso onde ele teve o câncer. E ele Uhum. ficou muito magro, muito mal. O médico falou que ele não ia mais ser pai. E ele tentou tirar a própria vida. Naquele dia, naquele momento que eu vi dentro do meu quarto. Tá. E aí ele sobreviveu, graças a Deus, tá super bem hoje, tem família, teve filhos. Mas a hora que eu vi aquele menino dentro do meu quarto, eu achei que ele tinha Desencarnada. falecido. Com certeza. Então a senhora tem premonições, né? Isso é Pode interessante. ser. Agora, é preciso ter um equilíbrio emocional bastante forte para receber essas mensagens. É. Porque às Eu vezes a senhora. acredito que quando ele tentou tirar a vida, Sr. João, ele apareceu pra mim. Certo. Isso é interessante. Eu conheço também um senhor que tem essa característica. Ele sabe quando vai acontecer alguma coisa, só que ele procura preparar as pessoas envolvidas sem dizer nada. Uhum. Então, há um casal que ia perder a criança, né? Ele chegou um mês antes, falou: todo mundo vai um dia. Começou a conversar como se não tivesse nada de assunto para preparar a família. Meu Então, Deus. é muito bonito realmente receber essas premonições, mas precisa ter equilíbrio emocional para É, porque é controlar um isso fardo aqui também, né? e para distribuir a informação recebida sem alarde, sem nada. Assim, é muito bacana. Eu gosto muito dessas coisas, viu, senhora? Eu Quando eu gosto muito. tinha uns 16 anos, eu tava no quintal da minha casa jogando bola com a minha irmã e um amigo, jogando vôlei. E no final, no fundo da minha casa tinha uma edícula, e nessa edícula não tinha ninguém. Quando minha mãe tinha umas moças que trabalhavam para ela, depois de um tempo não teve mais, ficou ali abandonadinha. Tinha um quarto, um banheiro e uma parte de lavanderia. E quando a Hum, gente jogava bola, dava para ver a janela, e meu pai nunca colocou vidro nessas janelas de madeira, ficaram sempre com buracos, né? tá. Os buracos da janela. E eu tava jogando bola com esse meu amigo e minha irmã. Quando eu olhei pra cima pra pegar a bola, eu vi duas mãos que estavam colocadas assim no vão desses vidros, e eram mãos assim, tipo de bruxa, mãos deformadas, sabe? Mãos horrorosas. E eu dei um grito e corri pra dentro de casa. Minha mãe ficou assustada, meu pai foram lá ver, não tinha nada. E eu dormi Nossa. com a minha mãe essa noite, fiquei apavorada. E aí, no outro dia, eu descobri que um amigo meu tinha falecido de infância. Ah, Não sei se é coincidência, mas foi um dia ah. antes dele falecer que eu vi essa mão, sabe? A minha esposa tem essa característica. Cada vez que alguma pessoa na família desencarna, ela vê a pessoa na noite anterior. Vem conversar com ela. Minha mãe Nossa. não Vem se pode sonhar despedir. com trem. Com trem? Quando a minha mãe sonha com trem, ela vai passar alguma prova. Tá. Ah, Quando ela me liga, ela fala: Ó, sonhei com trem. Pode esperar. É muito incrível isso, né? É. é. Eu Senhora, sonho muito com tsunami, mas eu não sei o que quer dizer. Eu sonho muito com água, muito. muito. Eu tenho um sonho recorrente.
Já faz algum tempo que eu não tive esse sonho, né? Eu estou num lugar de praia, tem um pequeno morrinho e lá tem um escritório, uma empresa, né? E eu me vejo em cima dessa empresa, tem uma plataforma, a gente olha a praia, né? E sempre que eu estou lá, eu olho e vejo embaixo uma fila enorme de carros, todos correndo para subir a serra. Fila enorme de carro, caminhão, ônibus, todo mundo subindo a serra. Isso é recorrente. Agora que a Caramba, senhora fez esse comentário, eu me lembrei disso, desse sonho que eu tenho. o que será, né? É, alguma Você, enchente. Cris, tá tão quietinha, Márcia? Pois é, a Tão senhora Márcia não quietinha? está fazendo pergunta, a senhora Márcia? Prestando atenção aqui, está bem interessante. É, Né? Eu Essa sempre coisa, sonhei com isso, né? eu tive também contato com a minha avó, foi na minha casa. Eu estava também com muita saudade dela, e eu estava deitada na cama, aí eu acho que eu adormeci, mas eu senti se aproximar da cama, aí veio, eu senti até o hálitozinho quente, assim, o hálito, e senti o beijo, assim, na minha face, sabe? Junto o rosto, junto do meu, sabe? Senti até aquela quenturinha, um abraço, assim, bem forte, assim. E eu estava deitada na cama e eu comecei a chorar, porque sabe aquela saudade, né? Eu estava com tanta saudade dela. E você falou isso, eu lembrei muito disso. E essa É. coisa do contato extraterrestre ligado à mediunidade é real, porque eu tive os contatos, depois minha mediunidade aflorou. Eu já tinha mediunidade, porque eu já tinha tido visão, tinha, né, também vi quando a minha prima também tirou a vida, né? Eu vi no momento que aconteceu e ela tinha saído de casa justamente para fazer isso, e foi justamente no trem. Então eu vi o trem, vi ela se jogando, e eu falei, não tô vendo isso. Levantei, né, porque eu tinha acabado de deitar, tinha tomado um remédio, mas as coisas vão aparecendo para a gente. E depois do contato, isso vem mais firme. É uma coisa assim que você, aí eles vêm tipo para confirmar, ó, você tem isso daí, né? Independente do que for, né? E isso realmente é de parentes. Tipo, minha mãe também era, minhas tias também viram situações dentro da minha casa. Minha casa acontecia muita coisa na casa da minha avó. Também morei com a minha avó. Então, muitas pessoas faleceram de coisas, né? De acidente, de um monte de situações. E acho que a gente é meio que posto à prova, sabe, Má? Porque nesse momento que a gente percebe que essas situações acontecem em famílias que já são predestinadas, né, por situações, acho que de vidas passadas, né? É, com certeza. Então as coisas vão, tipo, vem tipo um resgate, né, para você tipo ir Sim. resgatando e acertando os ponteiros, né? É igual Do, aquelas do pessoas que con... estavam paradas naquela sala. Eu tenho certeza Exato, que eu fiz mal para aquelas pessoas. exato. Porque nem sempre nós fomos bons em outras vidas. Ou nessa Sim, vida eu sim. posso ser uma pessoa maravilhosa, mas em outras vidas possa Ah, ser que eu sim. fui uma pessoa que fiz crueldade, sim. Quem disse que eu não rasguei a boca daquela pessoa por um capricho, às vezes, é. né? Um Qualquer um de homem nós, que né? Qualquer judiou, um de né, de uma nós. esposa, Uhum, de uma filha. Ela tinha muito uhum. medo de mim. E aquela E, oportunidade que eu tive foi para mostrar para ela que eu estava sendo uma pessoa boa nessa vida, né? Isso é É interessante. igual, Isso é bom e quer se dizer que nós fosse sonho? evoluímos sempre, né? sim, Exato, nunca exato. retrocedemos. E se fosse um sonho normal, né, seu João? Ela tinha já acordado, porque a situação que ela passa, e ela raciocina, ela tem discernimento se ela vai, se ela vem, isso não é sonho. Isso É, realmente é uma saída da consciência, ela tem consciência do que ela está fazendo lá, com né? certeza. Então, é diferente do sonho, né? É, Onde quando você eu digo, vai, as coisas vão acontecer, você não pensa, você vê as coisas, você não pensa no sonho. Agora, sim, estava lendo a respeito disso, sobre saída do é, corpo, é né? bem diferente, bem diferente. Hum. É. E o que eu tava falando pro Sr. João e pra Márcia quando eu entrei aqui, que eu gosto muito de bicho. E às Uhum. vezes eu me questiono muito porque eu sou uma pessoa boa e vejo muita maldade com bicho e fico revoltada. E teve uma vez que eu fui doceira uma época, eu tinha uma cozinha na garagem da minha mãe, e eu saí para fazer uma entrega, e quando eu tava olhando assim, passou um cachorrinho bem detonado mesmo, bem doentinho na rua, e o olho desse cachorro tava pendurado, gente. Cacilda.
E eu corri para pegar alguma coisa para ajudar esse cachorro. Entrei, peguei algumas coisas. Quando eu saí, o cachorro não tava mais lá. Daí eu fechei a porta da garagem, sentei na minha cozinha com muita revolta, sabe? E aí eu sentei, fiz assim, e falei: Meu Deus, por que que eu tenho que ver essas coisas? Se eu sou uma pessoa boa, gosto de bicho, por que que eu tenho que ver isso? E aí, na hora, eu senti uma mão assim, um peso na minha cabeça assim, e falou assim: Você viu para nunca deixar de ser boa. Por isso que você viu, para não deixar de ser como você é. Nunca mais eu indaguei por que que eu vejo, por que que eu tenho que ajudar, nunca mais. Porque se tá ali é porque Deus mandou que você visse por algum motivo, sabe? Para você não esquecer quem você é, para você não esquecer de ser bom, porque eu acho que ser bom é uma obrigação nossa. Não É. é bonito ser bom. É uma curiosidade, a senhora comentou esse detalhe e me lembrei de um outro fato, né? Eram mais ou menos 9 horas da noite, eu não, dormi acho que antes das 9, né? Eu dormi um pouco antes, talvez umas 8h30. Aí quando foi lá pelas 9 horas, eu acordei e vi uma senhora do lado da minha cama, muito bonita, um rosto corado, né? Uma blusa branca, daquele com aqueles furinhos, parecia um bordado, né? E com a mão na minha cabeça, as mãos na minha cabeça. Quando eu olhei para ela, ela percebeu que eu olhei, ela foi embora. Eu falei, volta, volta. Ela não voltou. Tá bem, continuei dormindo. Acho que era em torno de 5 para as 3 da manhã, eu acordei. Eu escutei uma rajada de tiros. E nessa rajada de tiros, foi mais ou menos próximo de casa, eu levantei, fui até o quarto da minha filha e disse para ela, olha, eu escutei tiros por aí. Ela falou, bom, tudo bem, já acabaram os tiros? Ah, então vai dormir. Eu falei, tá bom, né? Eu cheguei no quarto, fui dormir de novo, uma segunda rajada de tiros. Falei, pô, alguma coisa está errada, né? Passou bem pouco tempo, eu escutei um grito na janela. Me acode, socorro, alguma coisa assim. Aí eu abri a janela e tinha o vigia da noite. E o vigia da noite falou: Olha, tem uma moça aqui, ela tomou 2 tiros. Ela está aqui se escondendo atrás, não tinha aquelas degraus que tem na calçada, ela estava escondida atrás de um degrau desses da calçada, né? Aí eu falei, chamei minha filha, olha, tem uma mulher aí, socorro. Quando eu abri a janela de novo, a moça falou para mim, me socorre. Aí a gente desmonta, né? Enquanto eu falei que ia descer, minha filha já estava no portão. Aí nós abrimos o portão, primeiro conversou com o guarda para ver o que estava acontecendo, mas ela falou, olha, ela apareceu aqui e disse que tomou 2 tiros. Então nós abrimos o portão e colocamos para dentro de casa. É claro, chamamos um bombeiro, avisamos esses detalhes, né? Aí quando ela estava em casa, ela teve dois ou três desmaios. Num desses desmaios, eu apliquei uma hipnose para tirar as dores dela, né? Uma anestesia hipnótica, né? Consegui tirar, ela ficou melhor. Depois veio o bombeiro, veio a polícia queria saber por que que eu dei tiro nela, falou, ninguém deu tiro nela, apareceu aqui, né? E levaram para o hospital. Ela estava aqui perto de casa, numa charutaria, teve uma briga lá e ela foi atingida. Ela saiu Meu correndo. Deus. E ela veio a uns 800 metros pedindo ajuda em todas as casas, ninguém ajudou. Aí Olha, quando chegou aqui e tal. Eu acho que aquela senhora, às 9 horas da noite, que estava com a mão na minha cabeça, veio me avisar de alguma coisa. Eu acho que foi ela que me acordou às 5 para as 3 para eu escutar os tiros. às vezes é até alguém ligado a essa moça, né? Sim. Depois, no dia seguinte, eu fui Eu até o ia falar hospital. isso. Sim, continua. Pode falar, Cristiano. Não, eu ia falar isso, pode ser alguém, algum parente dessa pessoa, né, que foi Sim, avisar o senhor pedir socorro, né? exatamente. E no dia seguinte eu fui lá no hospital onde ela estava, conversei, não dava para entrar, mas a tia dela conversou com os médicos, deixaram entrar, aí eu conversei com ela. Foi algo interessante, inusitado. Do nada, uma senhora pôs a mão, acordei com ela na mão na minha cabeça, às 3 da manhã acontece tudo isso. Então, acho que aquela senhora veio me avisar, veio me Uhum, preparar. uhum, verdade, né? Eu queria fazer uma pergunta para Marcela, seu João. Sim, Vilma, assim, quando você tem esse grau de mediunidade, assim, de ver pessoas falecidas e tudo. A pessoa viva, você consegue ver alguma coisa de diferente nela? Tipo, sair fumaça da pessoa, alguma coisa assim? Você já viu esse tipo de situação? Não, de Pessoa sair encarnada? fumaça. Não.
Você já viu, seu Eu, João? eu já vi algumas coisas ruins do Não, lado da pessoa, mas eu não fumaça consigo Ah, ver sim. isso, não. É a primeira vez que É, eu ouço esse detalhe. Sempre. parece que a pessoa Ô, está Maria do pegando Carmo, fogo. não é facho de luz que você vê? Porque às vezes toda pessoa tem um halo em volta dela, alguns mais Isso eu outros vejo. um pouco É, maior. é, E pode variar de cor também. E aí você aura, pode. né? Eu via isso. Depois eu parei Aham. de ficar forçando essa história, mas eu conseguia ver. Então pode ser o halo de proteção que a pessoa tem no Não, entorno. mas é fumaça mesmo, como se a pessoa estivesse pegando fogo. Principalmente sai muito assim dessa região da cabeça, sai muito assim. Eu vejo, às vezes, eu vejo pessoas assim, às vezes estão na minha frente na igreja, alguma coisa, e aí eu vejo a pessoa começar a sair aquela fumaça branca, uma fumaça branca, muito engraçado, e eu nunca tinha visto, já vi por umas 3, 4 vezes isso, pessoas E a senhora diferentes. conhece essas O, pessoas? Não. o Não, Saulo, nunca, o nunca Saulo vi. Calderon, ele faz desdobramento, né? Sim, o Saulo, sim. E ele falou uma vez que talvez essa fumaça branca, você falou que foi em igreja. Geralmente, quando a gente está na igreja, a gente É, fica mais em transe, né? Fica em estado hipnótico. Pode ser a vibração do campo da pessoa, porque às vezes pode acontecer. E aí, dependendo, pode ser tipo assim, entrou no estado vibracional e aí expande o campo áurico, sabe? Pode ser. E dependendo, alguns interessante. fenômenos, eles ele falou isso uma vez e eu lembrei que o estado vibracional, ainda mais quando a gente está bastante em transe, você pode estar provocando uma série de fenômenos, né? E aí, como Hum, você tem a sensibilidade de ver, aí você consegue ver a uhum. expansão aí da aura da pessoa, né? Isso eu Pode vejo, ser, eu vejo. Isso, eu já vejo aura, vejo colorida, vejo verde, branca. A maioria das vezes é branca. Mas essa da fumaça eu achei incrível. Pessoa saindo fumaça, sabe? Se você conhecer essas E pessoas, você é podia igual. falar assim: você tá com algum problema? Você tá com a cabeça quente? tá pegando, tá com a cabeça quente. É bem isso mesmo. Tá pegando fogo é a igual pessoa. desenho, Nossa, né? que coisa Que, incrível, gente. sabe aqueles Você vê médios como que a gente que é. Mas, conseguem. Cris, como você está conversando aqui com a gente, você está vendo essas cores em nós? Não, agora não. Ah, Mas eu vejo também por tela, eu vejo por tela também. Mas agora eu não tô, porque eu não tô assim, eu tenho que ficar um pouco quieta e começar a olhar, né? uhum. Mas senão, não, Tem assim, pessoas. não. Ah, A senhora tem que desculpa, ficar mais desculpa, concentrada, né? Cássia. É, É que às vezes também tem aquele fenômeno mediúnico que a pessoa, quando dorme, ela consegue liberar bastante aquela coisinha branca. ectoplasma, eu pensei que fosse isso, mas Isso. disse que não é. Será? Pensei Olha, também que fosse isso. massa O branca, ela tem um ectoplasma é fenômeno bem denso, né? mais denso, Uhum. Mas assim, É, é, mas assim, pode ser essas hipóteses, porque quando você tá vibrando uhum, ali, você está concentrada, né? Então, acredito que alguns fenômenos aconteçam. Eu consigo ver, dependendo uhum, do local onde a pessoa está, eu consigo ver, às vezes, essa fumacinha que você fala que sai, e eu ainda não consigo ver colorida, mas eu vejo um pouco ainda escurinha, branca. acinzentada, Ah, mas eu vejo o campo áurico da pessoa, até de animais, de uhum, plantas, eu vejo, e depende muito é, se tiver em penumbra, você consegue ver melhor, né? Eu fiquei uhum, encantada quando eu vi acordada, mas quando eu já vi dormindo, eu fiquei assustada, que até então eu não sabia o que era. Aí agora eu já uhum. tenho um pouco mais de noção, né, do que possa ser. Uma vez eu estava numa casa de apometria e a moça deitou para receber o reiki. E aí fica também na penumbra, fica aquelas cores, né? Que tem as lâmpadas meia coloridas, né? E lá estava recebendo, daqui a pouco eu olho a mão assim, um ser em cima dela, ele estava junto com ela, de 3 dedos longos, 3 dedos. E ele começava a se contorcer, ele não estava gostando de receber o reiki se contorcendo, e a mão abria e fechava, e eu olhei aquilo, e ela era uma senhora, uma mulher pequena, né? A mão pequena, mas eu olhei de novo, falei, gente, o que que é aquilo? A mão grande em cima da dela, porque ela sempre reclamava de dores no corpo, dores, isso e aquilo.
E aí eu vi o ser nitidamente. Aí eu comentei com a professora, inclusive de Reiki, ela falou: olha, por isso que a gente tem que proteger muito bem o local, se fazer a proteção, porque esse ser, se ele se invoca, se ele não consegue ficar dentro do corpo por causa de estar se sentindo incomodado, ele pula, sai de lá e pode entrar no corpo de quem tiver sem proteção, né? Olha o perigo dessas coisas, trabalhar com energia, né? A gente É, precisa se proteger muito. É bem Verdade. interessante, viu? Cris, você Foi falou de incrível aquilo. apometria? É, apometria. Eu fiz apometria algumas vezes, né? Sim. Porque eu tive depressão algumas vezes, há uns 10 anos atrás. Hoje em dia não tive mais, graças a Deus. Uhum. E eu fui uma vez na apometria e a moça falava pra mim que ela via é, como se eu fosse em outra vida, tipo uma cigana, e que a pessoa que eu amava tinha vergonha por eu ser cigana e me abandonou com uma criança, sabe? E conforme ela ia falando isso, eu ia vendo a moça e o menininho chorando, sabe? E o cara indo embora, assim, a pessoa indo embora, me deixando com aquele menino. E eu achei muito interessante isso, porque desde que eu sou criança, eu tenho muito medo de cigano. Muito medo. Eu passava na rua com a minha mãe, tinha cigana, eu já grudava na minha mãe, eu tinha muito medo. E eu contei isso para a moça da apometria. Ela falou assim: mas isso é de outra vida que você carrega porque você tem aversão do que você era. Você não aceita Uhum. até hoje que você era cigana. Então você trouxe isso com você. Então você tem repúdio de cigano por isso. Mas hoje vou tratar você tudo e você vai esquecer isso. Foi uma outra vida. Você já superou isso. Você já teve outras vidas. E agora isso vai passar. E eu não tenho Uhum. mais medo de cigano. E eu Ah, tinha que coisa. muito medo mesmo. E eu via a pessoa indo embora assim, sabe? Conforme ela ia falando, o menininho me abraçando assim, chorando, e eu não, sem saber o que fazer com aquela criança porque a pessoa me abandonou, sabe? Uhum. Eu já tive um Que detalhe coisa. com vidas anteriores, né? Eu, em torno de uns 170, 180 anos atrás, eu era um negro. Eu era filho de um senhorio com uma escrava. E eu fui me refugiar no Quilombo São José da Serra. Hum, E eles me acolheram lá. Antes da pandemia, acho que um ano antes da pandemia, eu fui lá, tinha uma missão para cumprir lá, não sabia exatamente o que era, mas eu fui lá, depois eu percebi, fui lá agradecer pelo acolhimento que eles me deram lá. Eu tinha uma Uhum. palavra-chave que eu tinha que dizer, e eles tinham que responder daquela maneira, né? E tudo deu certo. Então, eu abracei as pessoas lá, as senhoras, e fui agradecer pelo acolhimento que eles me deram quando eu era um escravo fugidio. caramba! Incrível, né? Incrível. Traz interessante. memória, né? Por mais que não traz memória, né, seu João? Sem Alguma dúvida. memória traz, né? E E foi atrapalha aqui, estranho. né? E foi estranho, porque eu tinha que ir lá, né? Eu não sabia exatamente como é que era, né? Mas eu tinha que Uhum. conversar com o senhor que administrava o quilombo, né? Quando eu entrei lá no caminho, fui de carro, né? Eu tinha uma placa lá, quilombo, eu entrei, aí fui sair num sítio, ah, todo em volta, lá era tudo barro. E aí tinha um monte de cachorros. Isso não é sonho, isso foi real, né? Aí eu tava com medo de sair do carro, até que um senhor saiu, aí eu perguntei para ele, onde é que fica o quilombo? Ah, entrou no caminho, você tem que voltar tudo de novo, aí você segue em frente, onde você entrou à direita, que você vai sair lá, né? Aí eu entrei, voltei, tudo bem, no caminho eu encontrei uma senhora e uma jovem. Estavam na beira assim, tinha uma cerca de um terreno, né? E tinha a pista de terra, né? Aí eu perguntei para ela, como é que eu poderia fazer para onde era o quilombo? Eu queria conversar com as pessoas assim, falou, olha, o quilombo é tudo isso aqui. Eu pensei que o quilombo fosse uma vilinha cheia de casas e tal, e as pessoas diziam, não, são casas distantes uma de outra, e quem administra aqui sou eu. E eu estou aqui aguardando um rapaz que eu marquei com ele, ele não apareceu até agora. Posso dar uma carona para a senhora, para ir até sua casa. Falei, tudo bem, minha casa é ali em cima. Aí eu fui até lá, mas olha só, sem saber nada, encontrei com a senhora que administrava o quilombo. E daí aconteceu tudo isso que eu já contei antes. É alguma coisa estranha. A gente não sabe o que vai acontecer, né?
Mas desculpa interromper, continua. Na verdade não tem nada estranho, né? É, Tava tudo planejadinho já, pra, Exatamente. né? Eu já vi muitas coisas também que não são desse mundo, né? Uma vez eu tava subindo a rua aqui de casa, minha mãe morava aqui perto, e eu fui levar alguma coisa, um medicamento do meu irmão, algo assim, e vi uma pessoa descendo, bem franzina, parecia ser uma senhora, com um capuz assim, né? E eu não ando na rua olhando para as pessoas, reparando, eu sou uma pessoa muito distraída na rua. Mas aquilo ali começou a me chamar a atenção, aquela mulher descendo daquela forma, uma rua bem íngreme mesmo. Aí você vai subindo já com preguiça, né? Então você vai subindo devagar, né? E eu comecei a reparar naquela mulher, que começou a me chamar a atenção. Quando ela veio assim, bem próxima de mim, ela não tinha rosto, Ah, ela não tinha face. Quando eu vi aquilo, eu parecia o The Flash, eu subi aquela rua igual o Papaléguas. Eu cheguei lá em cima, eu cheguei pra minha mãe pedindo água. Falei, meu Deus do céu, mãe, você não vai acreditar. Aquela mulher não era desse mundo. Ela não era daqui. ah, Certeza absoluta. Era uma coisa assim, como se tivesse um buraco negro no rosto dela, sabe? Uma coisa Uhum. tá. E louca quem mesmo. saiu? Quem é que saiu? Foi a Márcia. a É, A Márcia, ela Márcia. falou que ai, precisava atender alguém, seu João. Ia Ah, atender alguém, ela ah, falou. tá bom. É, Obrigado. viu, esse negócio aí do desaparecimento do rosto, essas coisas, diz que são as personalidades, né, da pessoa quando desencarna, porque diz que assim, quando a gente desencarna, então fica o ego, que fica lembrando de todas as nossas manias, nossas ações, nossos querer, né, de gostos e tudo, né? Então, diz que com o decorrer do tempo, a pessoa que não quer sair desse plano e ir, ela fica vagando, às vezes por anos, por meses, por décadas, né? E aí vai dissolvendo, ela vai desaparecendo, porque a centelha divina sobe, mas aqui o que fica são só as lembranças, né? Então diz que isso vai desaparecendo com o tempo. Então ela pode estar nesse processo, às vezes está muito tempo aqui já e vai sumindo, a pessoa vai desaparecendo, então vão sumindo partes da pessoa, porque são lembranças que ela vai esquecendo, porque passam-se os tempos, ela não vai mais lembrando como ela era, como, o que Ah, fazia, que é. vai perdendo tudo isso no decorrer do tempo. E Olha eu que tenho incrível certeza que essas ela nem coisas. me viu, sabe? Ela não me viu. Uhum, Eu vi, porque eu acredito que eu estava na mesma sintonia ali que ela, mas ela não me uhum. viu. E eu já Que li incrível livros isso. espíritas que as pessoas no umbral, elas vão perdendo a humanidade, né? Elas vão ficando até com formatos de bicho, né? Porque elas se esquecem quem elas são. Então elas vão morando em Olha lá, então cavernas, ficando com formas de, vai de... denegrindo, né? Vai, É, sei lá, né? há uma outra característica também. Muitas pessoas que se desdobram frequentemente, normalmente não querem ser vistas como elas são. Eu conheço um rapaz que, quando ele sai, ele se veste com uma roupa preta, com, Hum, com um negócio totalmente. Ele fala assim, não é para pôr medo nas pessoas, é para evitar que o pessoal chegue muito perto toda hora. Então, aham, eles travestem que de vejam alguma ele. coisa para poder se, não é Se só se esconder, seu proteger, João. é para não ter menos problemas, né? camuflar, né? Camuflar. Aham. E o meu sobrinho, quando começou a se desdobrar, a primeira vez que ele se desdobrou, eu estava na cama, ele se desdobrou, estava querendo se desdobrar já há muito tempo. Na hora que ele levantou, ele viu um ser preto. Ele tchum, correu para o corpo, com medo. Eu falei para ele: olha, aquele Nossa. ser que você viu, que estava todo preto, pode não ser alguém errado, pode ser uma pessoa que simplesmente se travestiu e não queria que fosse reconhecida, né? É E às vezes pode ser uma verdade. pessoa encarnada também. Então é interessante esse tipo de coisa, Interessante, é. tá? É verdade. Que incrível, né? Que incrível isso. Eu já fui para o umbral, já vi como É, é lá. É um tipo de umbral, né? Se eu falar do Sete Além aí, também era uma estação de trem, né? Que eu até acho que já comentei, né? Toda destruída, assim, velha, suja.
E as pessoas todas encostadas na parede, assim, em fila, assim, pareciam que estavam dormindo, pareciam zumbis, né? Então, não tem muito vida própria, assim, vão andando uma atrás da outra, né? Ah, E eu olhei aquilo, achei tão estranho, falei, por que essas pessoas estão uma atrás da outra, né? Achei estranho. Aí veio um senhor assim, eu vi um banheiro, eu falei, vou usar o banheiro. Aí ele passou na minha frente, o senhor entrou no banheiro, e aí caíram as paredes do banheiro, ele ficou sentado assim, e não dava para ver nada, porque ele estava com uma camisa longa, sabe? Mas ele estava sentado ali no meio daquilo, todo mundo ali, sabe, andando. Eu achei tão estranho aqui, muito sujo. Eu acho que era para eu conhecer, né? Como que ah, era essa situação, né? Sim, com certeza. E eu estava com mais duas amigas. Uma entrou no trem chorando e a outra sumiu. Ela estava procurando, ela tinha acabado de ficar viúva. Então eu acredito que nós fomos lá para procurar um esposo dela, que é muito amigo meu, muito ah, amigo de nós duas, né? Porque nós fizemos faculdade junto, de amizade de mais de 30 anos, e ele faleceu assim, bem novo, com menos de 50 anos, ataque cardíaco, né? E ela não se conforma com a morte, então ela estava junto, então eu acredito que nós fomos nós três para procurá-lo lá, ah. né? Então, nós éramos mais chegados. Mas são situações assim incríveis, né? E chegaram a localizá-lo para poder resgatá-lo? Não, a minha amiga que era esposa sumiu. Eu acho que ela deve ter encontrado. Eu fiquei parada vendo toda essa situação, não estava entendendo. E a outra entrou chorando no vagão de trem e foi embora. Ah, E eu Elas falava, lembram vai com disso Deus. também, Cris? Não, você sabe que eu não comentei com elas ainda, porque uma mora em Santa Catarina, a outra mora no Campo Belo. Mas eu nem comentei disso, né? Porque ela estava ainda com essa situação do esposo, tudo, vou De falar, luto. nós fomos no umbral para procurar ele, né? Ela não vai entender, né? ah. É, é bem isso. É complicado. Então, Tá são bom. situações assim Interessantes, né? que a gente E, senhora Marcela, mais alguma, mais algum caso para contar para nós? Ligado à mediunidade? Ou ufologia, Olha, também já, eu, ufologia, eu já vi algumas coisas no céu. É, tem o caso da minha mãe, né? que viu o Grey. Mas não, eu mesma nunca presenciei nenhum ser, nada. A senhora disse que quando a sua mãe viu o Grey, ele correu, né? Ele Ele correu e ela não. também. Uma vez eu estava aqui em casa, no meu quarto, e eu olhei para a parede e vi uma sombra. Quando eu olhei para a sombra olhou para mim. Olha só. Quando ela me viu, ela saiu correndo, entrou atrás do Ai, espelho e se socorro. escondeu. Acho que é uma coisa parecida com o Grey. Tem um cachorrinho aí atrás da senhora, né? Tem. É o Francisco e a Luna lá. Ah, legal. A Luna é a Ai, que madrinha bonitinho. que teve os filhotinhos há 5, 6 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, né? E esse é o Francisco. Beleza. Que Francisco, lindo! bonitinho. Mas Tão E o que. bonitinho, mano. Francisco, eu tinha um cachorro chamado Fox, e esse cachorro, ele até presenciou quando eu perdi o Otávio, e ele ficava deitado no meu colo assim o dia inteiro, porque eu tive uma depressão, né, depois que eu perdi o bebê. E ele tinha uma coisa comigo, eu ia 75 vezes no banheiro, ele ia junto. Ele era muito É, grudado em mim. E ele morreu é, com 15 anos de câncer. E eu tenho certeza que é o Francisco, porque o Francisco tem as mesmas características, entendi. tem a mesma cor, e ele é grudado em mim. Aonde eu vou, ele Engraçado. vai. É, e Ô, quando Mar, eu deixa eu te choro, alguma perguntar. coisa, ele fica comigo. Ele não percebe nada aí no ambiente, não? Não vê nada? Não... Ah, com certeza vê, porque o meu vê aqui em casa. Sim, às vezes ele olha para o teto, para algum lugar É, aqui, fica em aham, alerta, fica latindo. A sim, Marina morre de medo, né? Aí eu falo aham, para ela, ele tá vendo barata, alguma coisa, filha. Eu não ponho medo nela, porque ela é bem cagona também. uhum, ah, sim. A idade dela eu era cagona também, né? Aham, Às vezes eu falo, tinha medo. Marina, mãe escutou alguma coisa. Ela, ai, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não brinca não. O que que você escutou? Eu falo, calma, tem alguma coisa. Logo, logo ela aprende e perde o medo, né? É, e a Mas, Marina já viu o irmão dela também. Ela já viu algumas coisas, mas ela não ah, gosta de falar. Ela Nossa, já viu. É. aqui em casa também, minha filha fica com medo. Eu falo, filha, tem tal coisa. Ela, ai, mãe, não fala isso, não fala. Eu falo, Rafa, tem que se acostumar, né, filha? A gente já tá tão, né, já viu também um monte de coisa.
Eu Então, É, vejo por mim. meu cachorro pega, recebeu o comando no quarto. Essa semana ele olhou também para o lado e ficou olhando assim. Aí eu falei, olhei para a parede e falei, o que você tá vendo aí, né? E ele fica parado olhando, porque ele é um boxer, né? É um cachorro grande, fica no meu quarto para dormir, eu durmo só com ele, porque depois que o bicho me tirou do corpo, lá o ser me tirou do corpo, eu não durmo mais sem meu cachorro. E Tá. ele vê coisas, recebeu comandos no quarto, foi para trás, tudo, ficou sentado, levantou a orelha. Então, coisa assim, né? Bem sinistra, nossa, Interessante. eu quase saí correndo. é. Saí correndo. Gato, cavalo, eles têm muita, né, essa sensibilidade. Sensibilidade, né? Os É. egípcios já andavam com os gatos porque eles eram, né, cuidadores de Exatamente. portais, né, limpavam o Ah, ambiente, eram curativos, né? Exato. Então, uhum. É verdade. Qualquer bicho é, né? Porque ele absorve, né? Se a gente tem algum tipo de situação, eles protegem de alguma maneira, eles são sim, escudos, né? é. Você falou que sua mãe é trem, né? Eu já sou pássaro. Se algum pássaro vem assim, acontece alguma coisa, eu recebi uma má notícia, péssima notícia, e eu vi um pássaro grande, desses que ficam voando, esses pretos, não era urubu, mas era um pássaro grande preto. Ele parou no meu muro aqui e olhou para baixo. Aí eu vi, eu senti uma coisa olhando para mim, olhei para cima assim, aquele pássaro grande, sabe? A gente só vê ele no alto. Aí eu olhei para o meu cachorro e falei assim: pega! Mas não ia pegar porque ele estava em cima do muro, né? Nem tinha. Hum. Aí eu não sabia, não tinha ligado aos assuntos. Quando foi uma semana depois, nós recebemos uma notícia triste, muito triste, uma briga dentro de casa, né? E foi horrível, horrível, horrível. Depois eu fui associando, eu não tinha percebido, mas ele veio me avisar, o pássaro veio me avisar. E depois vi um pássaro, minha irmã teve um problema lá, pôs uma ratoeira, porque apareceu esses ratos de mato, né, na casa dela, estava aparecendo. Ela falou, vou pegar, pôs aquele negocinho lá para grudar. Nisso o passarinho foi e grudou, judiação, grudou. Aí ela tentou só, parecia que tinha tirado, sabe assim, parecia que tinha queimadura nele, de terceiro grau, sabe, Sim. para tirar ele daquele negócio. Levou no veterinário, conseguiu, deixou ele na gaiola, ele morreu. Eu Tá. falei, aí eu pensei, lá vem a história, sabe? Veio outra bomba. Demorou uma semana, 15 dias, veio uma bomba. Então, os bichos vêm avisar de alguma forma, né? Eles avisam, e eu é com pássaro. Entendi. Tá bom. Bom, nós já estamos com 1 hora e pouquinho de bate-papo. É, só um Nossa, já? segundinho. É, Já, seu João? senhora? Puxa, já passou Só um tudo minutinho, isso? tá? Já, Minova, já vou aí. Minha esposa, mas tudo bem. Bom, então, podemos passar nas considerações finais. Começando pela senhora Marcela, gostaria que a senhora colocasse as suas considerações finais. Primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, por ter me apresentado a Cris, que foi um presente, a amizade dela, Oh, do ano passado para cá, e me apresentado a vocês agora, né? Nada é por Beleza. acaso. Sou muito grata digo pela mesmo. amizade de vocês, pelo carinho de vocês estarem me ouvindo, porque nós que temos experiências assim, nós somos muito julgados às vezes, olhados de canto, né, de olho, né? E aqui eu me senti tão à vontade, como se fosse a minha família aqui me escutando. Eu sou muito grata por isso. E agradecer ao plano espiritual por nos Ótimo. proporcionar saúde, né? Uhum, E estarmos hoje aqui compartilhando energias, ideias, experiências. Sou muito grata, agradeço muito. Muito tá bom. obrigada. Espero voltar mais vezes com mais experiências. Até um avistamento de um verdinho, que eu sou doida para ver. Um verdinho desse que pode ser até palmeirense, né? Um ET Pode. palmeirense. Eu sou corintiana, mas não tem É, problema. mas Senhora, ela falou que a família dela é Peruíbe, né, seu João? sim, Peruíbe tem muito avistamento. Ela já deve ter uma situação, né, família de lá, exato. né? Bom, senhora Cristiana, aproveitando, por gentileza, as considerações finais da senhora. Ah, eu queria agradecer também, seu João, mais uma oportunidade de estar aqui, a Marcela, que é uma querida, né? Eu acho que a gente já se conhecia de outras vidas, de outros lugares, Certeza. né?
e a gente se aproxima, né? Os afins vão se aproximando, né? Então, nada é por Certo. acaso, a gente está aqui justamente por um propósito mesmo, né? Então, vamos em frente, tá bom? Esse ano de 2026 vamos ficar mais juntas, né? Se Deus Vamos. quiser, e vamos compartilhar as nossas experiências aí, né? E você vai fazer uma vigília com a gente, né, seu João? Nós vamos marcar aquela vigília, né? Vamos sim, estamos precisando marcar. Vamos organizar É agora, verdade. começo do Sim, ano. é Pode me chamar verdade, que eu seria vou. ótimo. É, vamos lá. Então, agora a senhora Maria do Carmo, a senhora já voltou, teve um probleminha, né? Por gentileza, a senhora consegue dizer as suas considerações finais? Senhora Maria do Carmo? Oi, São João. Então, desculpa, a gente caiu aqui o sinal. Ah, Eu sempre fico encantada assim com os relatos de cada pessoa. A experiência de cada um é muito assim diversificada, né? E então eu também não acredito que isso seja apenas fruto de nossa imaginação, porque é muita imaginação para colocar numa situação só, né? Então, eu sempre acho bacana escutar os relatos, escutar as experiências, e principalmente saber que cada um tem um tipo de experiência diferente, um tipo de conexão com algum diferente, ou seja, eu vou colocar assim a palavra mais generalizada, ou seja, com ETs, ou seja, com espíritos, né? Ou até com os dois, mas é sempre interessante escutar os relatos e as experiências que as pessoas têm, porque isso até nos deixa mais tranquilo por saber que as experiências que nós temos, elas são importantes e elas têm fundamento, sim. Principalmente quando a Cristiane falou sobre a questão dos detalhes que esqueci, está escrito Think Pet, Marcela, que a Marcela falou, né? Então, não é possível que isso seja pura imaginação, pelo contrário. E eu acho bacana também que isso mostra o quanto nós somos, assim, uma fonte magnífica de conhecimento, de saber e de experiências, né? Então, isso mostra o quanto nós somos grandes, realmente, e que nós não estamos aqui só passando por uma experiência nesse corpo físico, né? Nós estamos aqui, mas nós somos muito mais do que isso, e a partir do momento que a gente consegue ir compreendendo essas habilidades, a gente vai vendo o quão grande nós somos e o que nós temos a oferecer também para os outros, né? ok. verdade. Bom, então agora eu vou fazer minhas considerações finais. Senhora Marcela, foi um prazer receber a senhora aqui, foi um presente receber a senhora aqui para conversar conosco. Os detalhes que a senhora conversou são muito interessantes e isso aflora em todos nós a nossa mediunidade e a contar os casos que nós temos. Então, muito obrigado pela sua presença, Eu que pela, agradeço. pela presença da Cristiane, da Maria do Carmo, e Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Amém. Amém, a nós. Até a Namastê. próxima. Tchau. Amém. Tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo.